Olá! Nesse vídeo vamos extrair dos tesouros de Deus, as Escrituras, alguns textos nesse nosso tempo, textos que são discursos de alguns dos profetas do Antigo Testamento. Esse é o vídeo de número 9, playlist 15. Vamos começar! Volta de 600 anos antes de Cristo, o profeta Abacuque, assim como outros profetas, ele presenciou as escolhas de seu povo e líderes da nação. Idolatria, corrupção, imoralidade, violência, injustiça social. Devido às escolhas e decisões deles, o mencionado profeta relata a consequente devastação. Em sua expressão de lamento poético, havia uma enorme capacidade interior de afrontar aquela real situação com forte esperança e fé. Ele disse: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Por volta dos anos 900 antes de Cristo, tempos antes do profeta Abacuque, a palavra do Senhor já tinha chegado ao profeta Joel. Impulsionado pelo Senhor Deus, ele disse: o campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído e a vide se secou, o azeite falta. A figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Os celeiros estão desolados, os armazéns arruinados, porque falharam os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão desolados. A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Até os animais suspiram por ti, porque as correntes de água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo de seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel e Abacuque foram profetas não contemporâneos, mas ambos viveram no sul de Israel, em Judá. Possíveis 150 anos antes de Abacuque, surge Amós, homem do campo, sul de Jerusalém. Foi levantado pelo Senhor Deus para profetizar no reino norte de Israel. Amós, por vezes, é chamado de o profeta nortista. Sua profecia era um conjunto de denúncias sobre os males praticados por esse reino. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. A
A intenção divina com a existência de Israel diante de toda a prosperidade adquirida e também diante de toda a calamidade sofrida nos leva à compreensão sobre a intenção divina para com o mundo, fazer-se conhecido entre todas as gentes, povos e nações. Registro dos profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel confirmam essa verdade. Palavra do Senhor a Ezequiel: e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Ainda no livro de Jeremias, datado por volta dos fins dos anos 600, capítulo 10, verso 17, encontramos uma revelação de Deus através do louvor. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Vivido ainda antes da queda do período do Império Assírio, em 612 a.C., o profeta Naum coopera então em nos tornar conhecedores acerca de atributos do nosso Senhor Deus. Assim está registrado no livro desse profeta: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Com certeza que os discursos dos profetas antigos ainda são tesouros escondidos para esse mundo mau. Todavia, nem por isso Deus desiste de se fazer conhecido entre as nações, para que vidas sejam despertadas em temor e assim rompam com a idolatria e abandonem a impiedade e más aventuras. Uma vez que o Senhor nada fazia no passado sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, ele, na sua infinita misericórdia, ainda continua chamando as gentes, os povos e as nações ao conhecimento dele através da sua igreja para arrependimento. Por outro lado, e ao mesmo tempo, ele continua dando sinais do seu juízo e devastação vindouros. A sua palavra ainda é tão de grande valia quanto de grande valia foi nos anos 1000 antes de Cristo, nos dias do chamado do profeta Samuel, tanto que nos anos 400 antes de Cristo, disse o Senhor através do profeta Malaquias: eu não mudo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Temei a ele, adorai-o. Até o próximo vídeo.